Continuando nossa leitura do tópico 9 da página 15, os anos maravilhosos de Newton. Newton havia iniciado seus estudos no Trinity College, em Cambridge, em 1661. Obteve o título de bacharel em artes em 1665 e permaneceu em Cambridge para prosseguir os seus estudos. No entanto, devido à epidemia mortal que atingiu a Inglaterra entre 1665 e 1667, a Universidade de Cambridge foi fechada e Newton passou vários meses na propriedade rural da família, em Woolsthorpe, onde nasceu e foi criado pela avó. Enquanto outros estudantes de Cambridge organizaram grupos de estudos com tutores. Newton continuou sozinho seus estudos. Esse período em que Newton permaneceu em Woolsthorpe, 1665 a 1667, ficou conhecido como Anni Mirables, ou Anos Maravilhosos, ou Anni Mirables, escrito. Anos Maravilhosos, devido à grande produção de Newton em matemática, mecânica, gravitação e seus estudos em óptica, quando muitos resultados importantes foram obtidos. Quase 50 anos depois, Newton assim resumiu sua produção durante esse período. Trecho descrito por Newton. No início do ano de 1665, descobriu o método de aproximação a uma série desse tipo e a regra para deduzir qualquer potência de qualquer binômio a tal série. No mesmo ano, em maio, descobriu o método das tangentes de Gregory e Slusius, e em novembro obtive o método direto das fluxões, e no ano seguinte, em janeiro, a teoria das cores, e em maio seguinte desvendei o método inverso das fluxões. Nota 7 aqui. O método direto das fluxões e o método inverso das fluxões são aquilo que atualmente chamamos de cálculo diferencial e cálculo diferencial e cálculo integral, respectivamente. Fim da nota. E no mesmo ano, comecei a pensar na gravidade como se estendendo até a órbita da Lua. E depois de descobrir como calcular a força com que um globo girando dentro de uma esfera a pressiona, a partir da regra de Kepler, de que os períodos dos planetas estão numa proporção sesquiáltera com suas distâncias do centro de suas órbitas. Nota 8. Neste ponto, Newton está se referindo à terceira lei de Kepler, que afirma que o quadrado dos períodos dos planetas são proporcionais ao cubo de suas distâncias médias ao Sol. Fim da nota. 8. Deduzi que as forças que mantêm os planetas em suas órbitas devem variar reciprocamente com o quadrado de sua distância do centro em torno do qual eles giram. E a partir disso, comparei a força necessária para manter a Lua em sua órbita com a força da gravidade na superfície da Terra e descobri que elas se correspondem bem de perto. Nota 9. A respeito dos estudos iniciais de Newton sobre gravitação e sobre os resultados que ele obteve no período em que estava na fazenda, pode-se consultar o artigo de Martins, nota 112, sobre a lenda da maçã de Newton. Essa referência está em R.A. Martins, em Estudos de História e Filosofia das Ciências, Subsídios para Aplicação no Ensino, editado por C.C. Silva, Livraria da Física, São Paulo, 2006, que é a autora aqui do presente artigo, Cibele Celestino Silva. Tudo isso foi nos 2
Anos da Peste, 1665 a 1666, pois nessa época eu estava no auge de minha fase de invenção e me interessava mais pela matemática e pela filosofia do que em qualquer ocasião posterior. Vemos, pela descrição do próprio Newton, que ele teria chegado à sua teoria das cores em janeiro de 1666. Na época, ele não publicou seus resultados, que permaneceram sob forma de manuscrito. Newton escreveu seu primeiro texto sobre óptica de forma consistente, praticamente sem revisões entre 1665 e 1666, e o intitulou Of Colors. Nota 10. Este ensaio está contido nas páginas de 1 a 22 do manuscrito MS-ADD 3975, Cambridge University Library, disponível em http://newtonproject.sussex, com 2 S no meio, sussexco.ac.uk/VIEU, TEXTS, normalized, NORMALIZED, NATP, em caixa alta, 00004, acessado pelo autor em 10/9/2014. Fim da nota. 10. Que é onde você vai achar o Of Colors, que ele descreveu aqui, onde ele escreveu os primeiros textos sobre óptica de forma consistente, praticamente sem revisões. Esse ensaio, não publicado na época, contendo o resultado obtido dos Anos Maravilhosos, é uma sistematização e extensão dos estudos sobre a luz e as cores presente nos Questiones, inspirando-se particularmente em experimentos e ideias de Boyle. Hooke e seus próprios estudos com prismas, além de observações relativas às cores dos objetos, podemos encontrar também diversas observações sobre cores de soluções químicas e sobre os mecanismos da visão. E aqui nota 11. Os cadernos de anotação de Newton e seu ensaio Of Color foram publicados somente em 1983, juntamente com as Questiones. No início do Of Colors, Newton se refere a fenômenos que haviam sido descritos por Boyle, referentes a folhas de ouro finas e à infusão do lignum nephriticum, que apresentavam cores diferentes conforme a luz fosse vista através deles, ou refletida por eles. Não proporciona, porém, nenhuma explicação para esses fatos. Em seguida, apresentou experimentos realizados com o prisma, começando com uma observação que já havia registrado nas Questiones, de observação de uma linha com uma parte azul e a outra vermelha olhando através do prisma, conforme figura 9. Indicou também outra forma de fazer a mesma observação, traçando sobre um papel preto uma linha cuja metade fosse azul e a outra metade fosse vermelha. Nesses experimentos, Newton observou que a emenda entre as linhas vermelha e azul aparecia quebrada e que a parte vermelha da linha parecia mais elevada, menos desviada, e a parte azul mais baixa, mais desviada. Na situação apresentada na figura, ou seja, com o vértice do prisma para cima. Assim, os raios correspondentes à cor azul sofriam uma refração maior do que os raios correspondentes à cor vermelha. O ensaio Of Colors contém o primeiro registro das observações de Newton sobre a faixa luminosa produzida pela passagem de luz solar através de um prisma, constituindo uma versão preliminar do experimento apresentado em seu artigo 1672. A luz do Sol penetrava por um pequeno orifício na janela. O prisma era colocado perto desse orifício e em uma posição na qual o ângulo de incidência da luz sobre a primeira face era igual ao ângulo de saída dos raios na segunda face.
Ao atingir a parede, o feixe luminoso produziu uma faixa luminosa RSTV, aqui escrito em letra minúscula. Um fenômeno, que é a indicação que está lá na figura 9. Um fenômeno que já era bem conhecido. Newton comentou que, se todos os raios tivessem sofrido igual refração, a mancha colorida deveria ser circular, mas sua forma era alongada com seus lados RS aproximadamente retos. A largura da mancha era de 1/3 polegadas e seu comprimento de 7 ou 8 polegadas, sendo a distância do prisma até a parede de 260 polegadas, 6,6 metros. Isso só podia ser compreendido se as diferentes cores tivessem sofrido diferentes refrações do prisma a partir de suas medidas. Newton estimou as diferenças entre os índices de refração do vidro do prisma para o vermelho e para o azul. Note que a descrição apresentada por Newton sobre esse experimento é completamente diferente daquilo que aparece em apresentações populares do mesmo, conforme figura 11. Outro experimento extremamente importante desse pequeno ensaio sobre as cores constitui em projetar as cores produzidas por um prisma sobre papéis pintados com tintas vermelha e azul. Ao contrário do que Boyle havia escrito, Newton indicou que, projetando o azul prismático sobre as cores vermelho e azul, ambas apareciam azuis, porém o vermelho parecia mais escuro. Se o vermelho prismático fosse projetado sobre as duas cores, ambas pareciam vermelhas, mas o papel pintado de azul parecia mais escuro. Portanto, a tinta do papel não era capaz de modificar a cor da luz. Podia apenas absorver ou refleti-la. E aqui a figura 10 logo abaixo, vou ler as notas das figuras. Figura 9, que foi a anteriormente indicada, experimento de Newton de observação de uma linha vermelha e azul através do prisma. A figura 10, que é desse outro experimento. Figura 10, primeiro experimento de Newton de observação das cores produzidas pela passagem da luz do Sol por um prisma. Então, resumindo, basicamente, ele pegou o prisma, o Sol reincidia, já entendendo dentro dessas cores refletidas, ele colocou ali, de um lado, um papel, conforme ele descreveu lá, as cores, e do outro lado, um papel de outra cor, e a observância ali, se havia uma modificação, porque o que ele estava investigando é se a cor que está no objeto, que está recebendo a incidência de luz, se ela é interferida ou modificada por essa outra incidência que vem de fora, e ainda tem uma outra referência de cor no outro lado do prisma. Então, ver como é que essa situação se passa, se há essa interferência, se há essa modificação, se não há essa modificação. Aí aqui tem uma figura, uma pintura em preto e branco, aqui está em preto e branco, de Newton fazendo ali experimentos, usando fachos até aqui nessa figura de luz que passam pela porta de madeira, né, e refletem dentro do interior escuro, e ali fazendo seus experimentos, uma placa, cadeira e outras questões. Figura 11, nota da figura. Ilustração popular do século XIX sobre o experimento de Newton com o prisma. O desenho é totalmente inadequado em vários aspectos. 1. O feixe de luz desviado pelo prisma é quase paralelo aos feixes de luz do Sol que entram no quarto sem passar pelo prisma. 2. Newton aparece projetando a mancha colorida a uma pequena distância, menos de 2 metros, do prisma. No seu experimento, ela era projetada numa parede a 6 metros de distância. 3. A altura da mancha colorida nessa ilustração seria de cerca de 30 a 40 centímetros, o que é impossível de ocorrer a essa distância, pois a abertura vertical do feixe luminoso era de menos de 2 polegadas. 4. No fundo da imagem aparece o telescópio refletor de Newton, que não havia ainda sido inventado quando ele fez esse experimento no início de 1666. Então, ele põe a nota, que é importante para contextualizar certas coisas aqui. Por causa das referências imagéticas, elas passam, né? São verdadeiros textos informativos.
Em outro experimento, Newton projetou sobre um papel a cor azul ou vermelha produzida por um prisma e observou o papel olhando para ele através de um segundo prisma. Notou que somente via a própria cor azul ou vermelha, ou seja, o segundo prisma não alterava as cores nem produzia novas cores. Podemos perceber que nessa época Newton já estava convencido de que as cores puras produzidas por um prisma não podiam ser modificadas. Notemos também que nesses experimentos realizados provavelmente em 1666, Newton estava utilizando um segundo prisma pela primeira vez. Além de uma grande variedade de experimentos com prismas, o mesmo manuscrito descreve suas primeiras observações dos anéis de Newton e fenômenos semelhantes que já haviam sido estudados por Robert Hooke, como foi visto anteriormente. O fenômeno foi observado por ele pressionando uma lente objetiva de um telescópio contra um vidro plano. Sabendo a curvatura da lente, Newton foi capaz de determinar geometricamente as espessuras de ar entre a placa plana de vidro e a lente, em função da distância ao ponto de contato. Analisando os raios dos diferentes círculos coloridos observados, procurou estabelecer a distância a 1 polegada dividida por 80.000. É possível que Newton estivesse seguindo, neste momento, as ideias de Hooke. Nesse caso, a distância entre os pulsos corresponderia à variação da distância entre os dois vidros que produzissem o reaparecimento da mesma cor. Não se tratava, portanto, de um conceito semelhante ao de comprimentos de ondas diferentes, associados a diversas cores. Fazendo o mesmo experimento em um quarto escuro e projetando sobre a lente a placa de vidro, a luz azul ou vermelha produzida por um prisma, todos os círculos apareciam da mesma cor da luz incidente, ou seja, azul ou vermelha. Isso era mais uma indicação de que as cores geradas pelo prisma não podiam ser modificadas. Em outro experimento, utilizando 2 prismas, Newton observou que a luz vermelha ou azul produzida pelo primeiro prisma não produzia outras cores ao atravessar o segundo. Outra evidência da imutabilidade das cores. No Off-Colors, Newton já havia afirmado que o branco era produzido por uma mistura de todas as cores, porém, sem afirmar que a luz branca do Sol já contém todas as cores. No final de seu manuscrito, Newton apresentou diversas considerações relacionando a visão com vibrações do éter. E pela primeira vez começou a associar as diversas cores com diferentes distâncias entre os pulsos da luz. A partir das medidas que realizou nos seus experimentos sobre os anéis coloridos entre a lente e a placa de vidro, Newton estimou que as espessuras dos pulsos, correspondentes aos raios do extremo vermelho e do extremo azul ou violeta, que ele chamava de púrpura, teriam aproximadamente a razão de 20 para 13, e que as espessuras dos pulsos, correspondentes às outras cores, seriam proporcionais aos seguintes números: 14 para púrpura intenso, 14,5 para o índigo, 15,5 para o azul, 16,5 para o verde, 17,5 para o limite entre verde e amarelo, 18,5 para a separação entre amarelo e laranja e 19 para o vermelho. E essa descrição está na página 21 do livro do Newton, que foi citado, Off-Colors, de 1665-1666, do manuscrito MS, ADD 3975, Cambridge University Library. Nota-se que, ao redigir esse manuscrito, Newton estava fortemente influenciado pela literatura da obra de Hooke, embora não adotasse exatamente as mesmas ideias. Embora se referisse em alguns pontos aos pulsos luminosos e ao éter, não apresentou uma teoria detalhada que permitisse entender exatamente o que pensava a respeito da natureza da luz e das cores. Parece, no entanto, que no período dos Anos Maravilhosos havia abandonado temporariamente a teoria atomística ou corpuscular da luz, bem como a relação entre cores e velocidade dos corpúsculos, que havia considerado nas Questiones.
Até aqui, página 18, próximo tópico, os trabalhos de Isaac Barrow sobre óptica. Nós estamos lendo aqui a pesquisa da Revista Brasileira de Ensino de Física, volume 37, número 4, que foi publicado no ano de 2015, sendo compartilhado aqui em audiolivro do ano de 2022 em diante, em áudio, intitulada As Pesquisas de Newton sobre a Luz, uma visão histórica, Newton's Research on Light, a Historical Overview, de Roberto de Andrade Martins e Cibele Celestino Silva. Continuaremos a página 18. No tópico 10, que é o próximo, os trabalhos de Isaac Barrow sobre óptica.